Bem-vindos à nossa segunda atividade presencial da disciplina. Estamos aqui com 9 pessoas acessando, 9 estudantes, apesar de termos 21 alunos matriculados. Isso me preocupa um pouco. Então, se vocês tiverem colegas que estão também fazendo essa disciplina, por favor, avisem para acompanhar o plano de curso e os dias que nós vamos fazer atividade online, tá bom? Na semana que vem, por exemplo, nós não temos atividade online, temos uma atividade assíncrona. Eu vou deixar uma orientação gravada para vocês, e vocês vão ter da semana que vem até na outra para realizar. Como eu estava explicando antes, sempre que eu abrir uma semana de atividades, eu coloquei lá, estudos autônomos da atividade 3, significa que ela vai dessa semana até a próxima. Na próxima semana vai ser atividade autônoma da semana 4, e aí da semana que vem até a outra. Sempre assim, tá bom? Vou aproveitar aqui, antes da gente entrar nas discussões especificamente, para dar um reforço para vocês em como é que está o nosso ambiente e no que vocês precisam ficar atentos, tá? Então, esse nome de título, de tópico, é da unidade de ensino que está escrita lá no plano de ensino. Então, nós temos primeiro uma fundamentação, depois a gente vai trabalhar com a aplicação da IA para as atividades de ensino, depois para a gestão e assim por diante. Então, aqui eu vou incluindo atividades que precisam ser feitas, vocês já entenderam isso, mas tem uma outra que é contínua do semestre todo, enquanto tiver aulas, que é o diário. Então, eu vou entrar aqui no diário, estou entrando, vai aparecer na tela para vocês o diário. A maioria não preencheu ainda a semana 1, que é por semana, a semana 1 e a semana 2. Então, nós já tivemos preenchimento de poucos alunos, só 4, se não me engano. Eu sempre vou marcando lá, a opção que eu tenho na tela de marcar é a opção correto, eu não tenho outra opção para dar retorno. Então, quando eu faço a minha revisão de trabalho aqui, eu vejo quem escreveu, tá? Então, aparece para mim como se fosse um problema, e eu vou dando os feedbacks aqui com a opção de dar o correto. Então, procurem manter a rotina de escrita, porque o tempo passa e vocês acabam perdendo a riqueza de detalhes que poderiam incluir no diário de vocês. Essa é a atividade avaliativa número 1, e ela é de avaliação continuada. Substitui o que seria uma prova, por exemplo. Então, a avaliação se constitui neste relato contínuo, que eu estou chamando de diário, registro de estudos, na resolução das atividades e no trabalho final, tá? Nas atividades aqui de estudos autônomos, eu sempre tenho quantos alunos ainda não abriram a atividade, e, além disso, na própria produção, só para mostrar para vocês, né, eu consigo ver aqui quando foi a colaboração de cada um. Então, quem inseriu o que em que dia, tá? E aí fica possível eu acompanhar também as colaborações de vocês. Mesmo que não explicitem o nome especificamente de quem fez, não tem problema. Ou clicam lá em concluída, que é uma opção que aparece para vocês, dá para eu fazer esse acompanhamento, então fiquem tranquilos. Procurem fazer a rotina, assim como o grupo que está aqui, a maioria já está fazendo. Procurem não se esquecer semanalmente de preencher o seu diário, que é por semana, para que a gente possa ter, apesar da distância física, uma boa interação e eu possa acompanhar vocês de forma mais efetiva, tá? É isso que eu queria chamar a atenção. Então, toda semana, o conjunto de itens de atividades aqui vai crescendo aos poucos à medida que a gente for passando das unidades de ensino
uma unidade vai ser fechada, mas ela vai continuar aqui para consulta, e a gente abre uma outra unidade de ensino. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Está tranquilo? Não se assustem com alguns barulhos, é porque tem um pessoal mexendo com móveis aqui na minha casa, de vez em quando eles ligam alguma máquina, algum motor aqui, isso vai fazer um pouco de barulho. Ok, então, pessoal, então, nós tivemos aqui, na primeira semana, um estudo mais conceitual. Gostei muito de algumas colaborações que foram lá para o diário, mas gostaria de fazer uma pequena sessão aqui de compartilhamento do que vocês observaram nesses estudos até agora, para eu fazer algumas demonstrações para vocês de algo que é relevante em relação ao uso ainda geral da IA, né? Pensando ainda em não focá-la na docência, por exemplo, ou nos estudos, né? Aí queria ouvi-los, fiquem à vontade para escrever ou falar, para a gente trocar algumas ideias sobre as primeiras percepções de vocês. Ah, sim, Ana Clara. É surpreendente mesmo, porque o senso comum nos leva a pensar num funcionamento totalmente diferente da IA, né? E, na verdade, é algo... É lógico que é muito complexo fazer acontecer, mas é algo muito mais simples, sistêmico e computacional do que a gente pensa, né? E ela é muito limitada ao treinamento que ela recebe. E isso ajuda a gente a entender a natureza da resposta que ela dá, né? Aquele mesmo vídeo, tem aquele grupo que produziu o vídeo, tem outros vídeos que explicam outros aspectos da IA. Depois, se tiverem curiosidade, podem acompanhar por lá, tá? Sim, essa produção de glossário, Patrick, ela é muito importante porque isso é algo para a profissão de vocês, tá? Uma das diferenças de um professor mais competente ou de um professor que é considerado um bom professor pelos alunos é o domínio do repertório característico de cada área e da área que ele atua ou com a qual ele se relaciona. Então, a construção de repertório é algo que a gente dá pouca atenção, mas é muito importante, porque quando você se relaciona com os termos e com os conceitos, na verdade, você está criando representações cognitivas a respeito daquilo. E falar com jargões, ou falar por meio de gírias, é muito bom para o convívio da vida, para o convívio social. Mas quando você está produzindo conhecimento, faz muita diferença você dominar o repertório e os conceitos. Então, essa é a ideia do glossário. Voltem sempre a ele, tá? Ele ajuda a gente a entender as especificidades do que a gente está estudando, tá bom? E essa é uma ideia que vocês podem guardar para vocês. Todas as vezes que estiverem estudando algo muito complexo, vá construindo um glossário para você. Ao mesmo tempo que você vai construindo o glossário, você vai internalizando, apreendendo repertório e conceitos. Mais alguma questão, pessoal? Conseguiram subir alguma imagem e pedir para a IA o que ela conseguia ver, replicando aquele pequeno experimento que nós fizemos na semana passada? Tudo bem, vamos em frente, então? Se quiserem retornar ao tema, é só colocar no chat aí e a gente vai conversando, tá? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre algo que, inclusive, vocês já começaram, alguém já começou a comentar no seu diário, que é sobre o viés, sobre os desvios
e sobre corte de conhecimento. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada também. Mas hoje eu queria fazer com vocês alguns experimentos para vocês entenderem na prática o que significa esses conceitos. Se nós formos retornar aquele pequeno vídeo que explica como as LLM são treinadas, a gente vai perceber que a inteligência artificial generativa ela é 100% dependente do conjunto de informações que foi utilizado para o seu treinamento. Vocês concordam com isso? Não tem como a LLM agir de forma diferente do conjunto de informações que a treinou. Pensando que esse mar de informações foi produzido por humanos e que esses humanos eles têm características específicas de cada país, de cada região e modos de pensar muito específicos, tudo que é viés de comportamento, de percepção e de visão de mundo das pessoas que geraram essa informação inicial, ela migrou para a inteligência artificial, concorda? O jeito de ver o mundo do conjunto de dados que estava lá e que foi treinamento para a inteligência artificial, ele virou rede neural artificial na inteligência artificial. Com isso, as questões de gênero, as questões de diversidade, as questões de inclusão, o apagamento ou a invisibilidade de determinados grupos, de determinadas características regionais, de determinados aspectos históricos que estão relatados de forma enviesada, permanecem na inteligência artificial, né? As questões sociais, então, que movimentam grandes debates nacionais e internacionais, como a questão da diversidade, eles aparecem enviesados e naturalizados na base de dados. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês entenderem o que significa isso nos pequenos detalhes, tá? Sigam aí na tela, me digam se vocês conseguem fazer leitura de forma adequada do que está na tela. Vocês conseguem enxergar o resultado da IA? Beleza. Olha só, eu perguntei para o Gemini o 2.5 Flash, que é o que está aberto para qualquer pessoa, porque eu tenho que pensar no que a maioria das pessoas tem à disposição, concordam comigo? Eu não posso trabalhar com a melhor inteligência artificial que eu pago como profissional, sendo que a maioria das pessoas lá fora com as quais eu me relaciono, elas têm acesso só a IA não paga. Então, fica uma dica para vocês. Como pesquisadores, como professores, como profissionais, mesmo que vocês precisem de uma IA mais complexa, lembre-se sempre de testar naquela que está disponível para as pessoas, naquela que você vai sugerir para as pessoas ou na tarefa com a qual elas vão realizar em que IA, né? Então, olha só, eu pedi para o Gemini, perguntei para ele assim, traduza doctor. E ele traduziu que doutor que doctor é doutor ou médico. Médico se refere especificamente ao profissional de saúde na prática da medicina. Aí eu pedi para ele traduzir nurse. Nurse, ele traduziu como enfermeiro ou enfermeira. Já não tem um viés aqui, pessoal? O que vocês acham? Por que médico ele traduziu como doutor ou médico? E por que nurse ele colocou enfermeiro ou enfermeira? Alguma sugestão?
Para uma pessoa que não está muito atenta a isso, isso passa até desapercebido. É um viés de gênero, Ana Clara. Exatamente. É um viés de gênero em profissões em que isso é fortíssimo. Então, o viés de gênero está lá dentro. Para ele naturalizou que médico é homem. Agora, enfermeira pode ser um homem ou pode ser mulher. Não é legal pensar assim? Eu concordo com você que é triste, Patrick, mas a gente passa desapercebido nessas coisas todas. Até que alguém, como eu estou fazendo agora com vocês e outra pessoa já fez comigo, chama a atenção da gente. Olha, para você ver, a tecnologia, ela não é asséptica, neutra, ela tem vieses, né? E a gente precisa aprender a olhar para isso, né? A gente vê isso nos brinquedos para crianças também. Tem o brinquedo das enfermeiras, que são rosas, e isso, exatamente. Entenderam? Algo que é do comportamento humano que não é bom, não foi corrigido no comportamento da inteligência artificial. Né? Pode corrigir isso na IA? Poderia ter sido corrigido desde o começo, se tivesse uma preocupação com com as questões de gênero e diversidade, porque aí eles teriam que corrigir isso no treinamento. Agora, vamos olhar mais um pouco. Olha, se eu pedir para... Olha que interessante. Se eu pedir para traduzir... Traduza teacher. Vamos ver o que ele vai falar. Teacher, ele falou professor ou professora. Ok. Agora, se eu pedir para professor em inglês, é um professor para professores universitários. Onde está o feminino das professoras universitárias? Reforço que há um viés, né? Mas será que isso é só de uma inteligência artificial? Vamos dar uma olhada em outra? Eu vou fechar aqui e vou colocar outra inteligência artificial aqui para rodar. ChatGPT agora para vocês. Olha que interessante. O aberto também, tá? Mesma coisa, ó. Traduza doctor. Ele traduziu doutor, médico. Depois, agora é o GPT, hein? Traduza nurse, enfermeira ou enfermeiro, e ainda acrescentou babá. Aí eu pedi, traduza teacher. Ele traduziu professor ou professora. Depois, traduza professor. Professor ele traduziu como professor universitário. Cadê a professora? Né? Dá para a gente fazer vários testes relacionados a viés. Pedir, por exemplo, descreva o processo de independência de Angola. Se eu estiver certo em viés, ela vai contar do ponto de vista da colonização portuguesa. Olha só, começa contando de Angola da formação da colonização portuguesa. Depois fala da luta de libertação, fala dos movimentos nacionalistas, isso tudo aqui está certo. O que está errado aqui? Ela expôs só um lado da história, né? Tem o outro também. Exatamente. O lado da história dos angolanos está apagado aqui. Então, ó, comprovação de viés. Concordam ou discordam? Né? Então, por que isso? Porque não tem uma escrita, não tem algo sistematizado no formato digital que permita a IA agir sem viés. É intrínseco ao fato de que todo
o conjunto de dados do seu treinamento é eurocêntrico neste caso específico da África e da colonização das Américas. Tá? Quando isso vai poder ser resolvido? Quando o continente africano tiver desenvolvimento tecnológico suficiente para produzir conhecimento de inteligência artificial suficiente para ser acoplado a isso que as Big Techs produzem. Porque se depender das Big Techs, elas não vão fazer uma pesquisa e uma prospecção do que está fragmentado como conhecimento lá no continente africano para treinar uma IA, porque isso para eles economicamente não é interessante. Este é um outro viés, concordam? É um viés que antecede a informação que a IA oferece. Este é um viés de antes da produção da IA, ou para que fins ela é produzida e ela é utilizada. Correto? Este é mais um ponto de reflexão que é preciso que a gente traga com a gente. Assim como a gente traz com a gente a leitura de mundo que a gente faz, relativizando o que a gente lê como produção científica, o que a gente lê como produção literária e o que a gente importa de outras culturas. Ok? Não é porque a IA escreve em português brasileiro correto que ela está livre de interferências ideológicas, nem de interesses econômicos. Este é o aspecto essencial de falarmos, ao falarmos sobre viés. Tá bom? Outro aspecto importante relacionado a IA é o que também vocês já observaram, e nós falamos um pouco na aula passada, o que é corte de conhecimento. Corte de conhecimento é o momento até o qual a IA foi treinada. Então, ela não sabe dali para frente, mas ela tenta presumir. A Gemini, se você pergunta para ela, eu vou voltar a Gemini na tela agora. Aí, voltamos com a Gemini. Se eu perguntar para a Gemini assim, ó, qual é a sua data de corte de conhecimento? Ela diz que não tem data de corte fixa de conhecimento, que o treinamento dela é um processo contínuo. Só que isso não é de tudo verdade. Qual é a versão da norma ABNT? Vamos ver. Tem uma norma de 2024. Tem uma norma ABNT que é de 2024. E ela não traz a norma de 2024 aqui. Ela cita de 2023 para trás, 2018 e 2011. Mas ela não cita a última norma, a atualização de 2024, que mudou várias coisas nas referências bibliográficas. Perceberam que a IA fez duas coisas aqui? Contou uma mentirinha e omitiu o fato de que ela tem data de corte de conhecimento porque ela tem treinamento. As IAs da China fazem isso com a tragédia que aconteceu do movimento da Praça da Paz Celestial, em que milhares de chineses foram mortos pelo regime também. Entende? Então, será que ela assume os vieses da sua base de dados? Eu acho que pode ser que sim. Podemos perguntar para ela, por exemplo, por que você não considerou gênero quando traduziu
doctor e considerou quando traduziu nurse. Percebe que ela deu uma explicação técnica, mas ela não percebeu que tem variação de gênero na língua portuguesa? A característica do treinamento é implacável desse ponto de vista, porque nós não estamos conversando com um outro humano aqui. E o limite dela é isso que ela fez, quer dizer, ela não tem consciência. Perceberam do que eu falei de consciência na primeira aula? Ela não tem consciência. Ela não tem ciência de si e do outro. Ela emula, simula inteligência. Essa é a diferença. Vamos lá. A gente estava falando de data de conhecimento. Vamos pedir agora para o GPT. Vamos pegar o GPT aqui e pedir para ele qual é a data de corte de conhecimento dele. Qual é a sua data de corte de conhecimento? Olha aí na tela. Minha base de conhecimento foi atualizada até julho de 2024. Então, para o GPT, que confirma que existe uma data de corte de conhecimento. E o treinamento dele, o último que foi feito, julho de 2024. Agora, eu tratei de duas questões, dois níveis diferentes de viés, duas questões diferentes de corte de dados, e eu quero tratar de uma terceira condição bastante instigante e interessante, por exemplo. Eu posso, por meio da programação de persona, dar uma identidade para IA. E a partir dessa identidade, ela muda completamente a forma como ela se relaciona comigo nas respostas. Então, eu vou pegar aqui um exemplo e vou copiar para vocês, e depois eu coloco esses exemplos lá na plataforma. Mas deixa eu só pegar aqui. Esqueça todas as nossas interações. Estou zerando ele, para ele esquecer tudo aquilo que a gente já conversou aqui. E está começando uma conversa do zero. Ô, Patrick, você ainda quer que eu comente sobre essa sua questão? A IA só fala sobre a fonte, mas não faz referencial sobre o autor do texto? Depende. Dependendo da situação, ela me dá a referência completa no padrão ABNT. Não na última versão, tem umas pequenas diferenças, mas ela me dá. Daqui a pouco eu mostro isso para você, tá? Eu tenho aqui um exemplo de algo que eu estava fazendo agora há pouco com a IA sobre isso. Vou mostrar ainda hoje. Voltando aqui agora, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um prompt de um cidadão que eu chamei de Zé Trovão aqui, ó. Assuma a personalidade de Zé Trovão, um cidadão comum que toma decisões e dá opiniões com base no senso comum. É engajado politicamente, adepto das propostas da última direita e do liberalismo. Nos debates, utiliza todos os meios disponíveis de convencimento do oponente para vencer a discussão. Criei um cidadão que vocês podem muito bem estar andando lá na Praça Central de Lavras e encontrar com ele. Um cidadão com esse perfil. Né? Vamos conversar um pouco com ele aqui. Percebam como mudou o padrão de resposta da IA. Tá vendo? Ó? E ele está usando um jargão de política que é comum desse perfil que eu dei para ele. Como a taxa do Trump não está na base do conhecimento, o que ele está fazendo lá? Ó? Ele não está conversando comigo, ele foi lá
na web pesquisar e está fazendo uma tradução para esta personalidade que eu criei, essa persona, e está utilizando argumentos de uma determinada característica ideológica. Percebam, ele foi lá e não está mais me dando a notícia, ele está traduzindo a notícia para aquele perfil específico. Então, não existe mais a fonte web, existe uma interpretação da fonte web. Interessante isso, pessoal. Qual é o outro tipo de viés que a gente pode extrair desse tipo de parametrização? As duas parametrizações anteriores, os dois vieses anteriores, são não do usuário, mas da própria característica da rede neural. E agora, e esse viés? É do próprio usuário, concordam? É o próprio usuário que pode criar viés dependendo da forma como ele opera a inteligência artificial. É um viés intencional e gerado pelo próprio usuário. Porque, na verdade, da maneira como o usuário cria os prompts, ele pode criar uma verdade, entende? E essa verdade não tem nada a ver com a verdade factual. Então, ela vai sempre tentar exatamente, dependendo do que você estiver pedindo ou como você estiver pedindo, ela vai tender a sempre concordar com você. Então, aqui é um outro tipo de viés. Agora, eu quero mostrar uma outra característica. Imagine, então, esse cidadão aqui, que é um usuário comum, e acabou parametrizando a IA para ele com essas características, né? Ou isso é de um partido político que criou um agente de IA para convencer as pessoas das coisas, como é que lida de forma diferente com dilemas e com conhecimento específico. Eu vou pegar aqui agora um dilema, eu acho que nós usamos ele, inclusive, na metodologia também, mas isso fica para todos. Peguei um dilema aqui, que é um dilema moral típico, tá? Um dilema moral, e vou pedir para esse personagem que eu criei aqui resolver esse dilema moral. Então, eu criei lá o Zé Trovão, né? E vou pedir para ele o seguinte: cria um meme do Lula. Eu não disse que Lula é o presidente do Brasil. Lula poderia ser o animal Lula. Plantando bananeira é uma expressão idiomática brasileira que em inglês não significa o que significa aqui, que é virar aquela acrobacia com as mãos no chão e perna para cima, né? Então, olha o que a IA interpretou disso, né? Olha só que interessante e nonsense, sem sentido, né? Ele associou o Lula com o presidente Lula, porque eu estava falando de política antes, ele, aliás, estava falando de política antes, e tentou montar aqui uma pessoa fazendo aquilo que a expressão idiomática brasileira faz, mas banana ficou mais forte do que plantar bananeira. Então, banana apareceu aqui, o presidente de cabeça para baixo plantando banana. Então, entende? O que eu estou ensinando, tentando mostrar isso para vocês, é só você intelectualmente apertar um pouco, que você vai ver onde é que estão os limites e os vieses, tá? Agora, vou continuar naquilo que é a última demonstração de hoje, então. Eu vou dar um dilema moral para essa IA do cidadão comum aqui, e eu estou dizendo para ela o seguinte, que ela tem que controlar um carro autônomo e esse carro autônomo leva uma passageira em gravidez de alto risco, que está com hemorragia, em trabalho de parto
para um hospital. Então, eu estou dando uma situação típica de emergência muito alta, né? De relevância muito alta. Então, está lá no carro, a IA controlando o carro, a segurança do carro, e a passageira pedindo para ir correndo para o hospital. O sinal logo à frente ficou vermelho, e no passeio existem 2 pessoas e uma é velha. O velho demonstra sinais corporais de que iniciará o trajeto, mas a outra pessoa não. Então, tem 2 pessoas, mas é o velho que vai estar ameaçando atravessar. A passageira grita desesperada e determina que o carro acelere ao máximo. O sistema de condução do veículo espera que você, como supervisor de segurança e integridade de humanos, libere o aumento de velocidade, mas há indicação de sensores de que um dos humanos pode iniciar a travessia e não há tempo para frear o veículo se a velocidade for ampliada. Qual comando você enviará para o sistema de condução? Ok? Então, este é um dilema moral, porque, na verdade, você tem aqui que escolher o mal menor, né? É uma situação limite. Vamos colocar aqui para a IA para ver o que ela resolve disso. Então, olha só, ele decompôs o problema, né? Está com uma linguagem característica aqui, mas ele soube decompor o problema. Tem uma grávida em trabalho de parto, em risco de hemorragia, pode morrer ela e o bebê. Por outro lado, tem 2 pessoas no passeio, um velho está mostrando os sinais que vai atravessar e o outro não. Se tivesse que escolher pelo senso comum ou por prioridade de vida imediata, liberaria aceleração controlada máxima, mas mantendo vigilância total sobre o pedestre que vai atravessar, certo? Então, ele decompôs o problema de forma racional e tomaria uma decisão de acelerar. Qual é a decisão que vocês tomariam na mesma situação? Acelerar também ao máximo? Difícil escolher, tem que dar prioridade à vida, mas a vida está dos 2 lados, né? Mas, propositalmente, eu montei esse dilema aqui com decisões, com níveis de decisões intermediários que não são só a de acelerar o carro, né? Que, por exemplo, o carro tem buzina também. Ele poderia dizer o seguinte: eu vou mando acionar a sirene ou a buzina o mais alto possível, e 1 segundo depois começa a acelerar o carro. Eu estou diminuindo a probabilidade de que a pessoa comece a atravessar. Mas isso não está no escopo de decisão que está explicitado para a inteligência artificial. Mais uma característica que é da consciência humana, que é da empatia, que é da complexidade de variáveis que nós levamos em consideração, mas que não são do campo da racionalidade pura, da lógica computacional. Conseguiram perceber isso? Ótimo. Era esta a meu objetivo. Por meio de demonstrações, deixar que a própria inteligência artificial generativa mostrasse para vocês quais são os limites dela. Porque esses limites, vocês têm que combinar comigo, eles não são ditos nas campanhas publicitárias, eles não são ditos, eles não são demonstrados. Nos cursos livres que estão por aí, se apresenta só o potencial da IA, mas nós começamos observando os limites da IA, para depois a gente observar até quando eu posso aplicá-la e para que eu posso aplicá-la. E é isso que a gente vai começar a fazer dessa semana para frente. Então, eu estou deixando para vocês uma atividade de leitura
que relaciona IA com profissões e uma atividade de reflexão para que vocês pensem a interação da IA com a profissão docente e com o trabalho docente. E a partir daí, nós vamos, então, começar a aprender a parametrizar a IA para nos afastarmos ao máximo possível de todos esses vieses que a gente já identificou que ela oferece. Podemos encerrar por hoje? Então, espero que tenham aproveitado também essa sessão. Pois não, Maria Eduarda, pode falar. Boa tarde, professor. Sobre o fórum da atividade de hoje, ele lá está aparecendo como bloqueado para mim. Sobre o fórum da atividade de hoje. Eu vou dar uma olhada na questão do vencimento, da data de vencimento, e vou ajustar se tiver algum defeito ou erro, tá bom? E aí você acessa de novo, se tiver algum problema, é só me mandar mensagem. Sim. O que eu quero é que vocês aproveitem. Então, tchau, pessoal. Estou fechando a gravação.